Olá, iniciando mais um podcast Conexão Econômica do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. A gente vai falar de infraestrutura de transporte essencial para o progresso do nosso país. Convidamos dois grandes especialistas, um da casa e o outro convidado do governo federal. Vou iniciar aqui pelo nosso amigo Luiz Heleno, que é o presidente do IPR, que é o Instituto de Pesquisa em Transporte, ligado ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Nosso outro convidado, Túlio Barbosa, economista da FGV, superintendente da Superintendência de Infraestrutura e Negócios Globais do IBRE. Então, muito obrigado aqui pelo vocês terem aceito o nosso convite. Eu acho que é um tema hoje fundamental para a gente discutir, que é a questão da infraestrutura de transporte para o desenvolvimento do nosso país, ainda mais que o Brasil é um país extremamente diverso e um país com dimensões continentais. Luiz, eu vou começar com você, pedindo que você dê aí as boas-vindas aos nossos quem está nos assistindo. Com certeza a gente vai aqui trocar informações que serão muito úteis, né, à população de uma maneira geral. Então, fica aí com as suas palavras iniciais. Tá? Agradeço, antes de qualquer coisa, o convite. A Fundação Getúlio Vargas e o DENIT têm construído uma relação já que perpassa já uma década, e a gente entende que o momento é propício para discutir a infraestrutura. Estão sendo feitos uma série de investimentos do governo federal e a gente entende que a sociedade como um todo tem que conhecer um pouco mais do quais são as atividades do DENIT, qual a sua importância e a importância, no caso específico do IPR, que é a coordenação geral que eu estou à frente já há 2 anos, a importância dos normativos e manuais técnicos para a qualidade da execução do serviço. Só para qualificar aqui, o Luiz Heleno Albuquerque Filho, ele é coordenador geral do Instituto de Pesquisa em Transporte, o IPR, Exatamente. Ligado ao DENIT. Ele é analista de infraestrutura de transporte do DENIT, concursado, né? E servidor. E é doutor em geotecnia, na Universidade de Brasília. Né? Então a gente tem uma pessoa aqui extremamente qualificada para tratar desse tema, com certeza. E o nosso economista da casa, o Túlio Barbosa, que vai aqui também nos brindar com esse seu conhecimento nessa área de infraestrutura. Túlio, boas-vindas aqui aos nossos que está nos acompanhando. Um momento assim, de debate importante que a Fundação Getúlio Vargas tem proporcionado, né, à sociedade brasileira. Hoje a gente vai estar aí falando sobre a importância da infraestrutura, né? E a infraestrutura desempenha um papel crucial para o desenvolvimento social e econômico de qualquer nação, né? No caso aqui, a gente vai estar hoje falando sobre o papel do IPR, se eu compreendi perfeitamente aí a abordagem, né? E o IPR, Luiz Heleno, é um instituto muito importante para o DENIT e para o país, né? Porque todas essas normas passam ali pelo IPR e garantem a qualidade para que a gente possa trafegar com segurança nas rodovias brasileiras. Então é um prazer estar aqui com vocês. Fiz. Vamos trocar um pouco de ideia hoje. Isso aqui é uma conversa, tá? Aqui não vai ser aqui pergunta e resposta não, porque eu acho que a gente tem muito assim o que conversar, Luiz. Inicialmente, que eu queria que a gente fizesse uma reflexão da importância da pesquisa em todas as áreas do Brasil, né? Sem a pesquisa científica, sem o entendimento científico dos problemas, a gente não consegue avançar. Isso é na engenharia, isso é na área da saúde, isso é na área da economia, etc. Mas agora, especificamente, nós estamos falando do IPR, o instituto que trata exatamente dessas pesquisas na área de transporte. Como é que você vê a importância, Luiz, de você ter um instituto focado em entender as melhores práticas aí das ações na área de engenharia? A gente vai falar depois de compactação, de terraplanagem, mas a gente precisa entender primeiro qual é a lógica, né, da existência de um instituto como o IPR.
Ô Flávio, você tocou numa questão chave, porque na verdade o IPR é até mais antigo que o próprio DNR e DENIT. O IPR ele surge em 1957, à época ainda dentro do CNPq. Então a necessidade de pesquisa na área de infraestrutura, principalmente rodoviária, já era um apontamento do governo brasileiro há cerca de 70 anos atrás. Então o IPR ele viveu a fase CNPq, viveu a fase DNR. Ele sai dentro do CNPq? Ele é de dentro do CNPq, ele é criado como Instituto de Pesquisas Rodoviárias dentro do CNPq para ser o órgão de pesquisa do governo federal em rodovias. E aí, com a criação do DNR, ele é migrado para o DNR e, desde então, ele faz parte da estrutura do DNR e DENIT. O que o IPR faz e é importante que os colegas saibam. Na verdade, qualquer processo, necessariamente, ele tem que ser normatizado ou ter procedimentos de alguma forma. Isso é a garantia que o Estado tem da qualidade da execução do serviço. Então, como é que funciona a pesquisa hoje dentro do IPR? Problemas são identificados na execução das obras do DENIT. Esses problemas são pesquisados, tratados. Essa pesquisa gera normalmente algum tipo de norma ou manual e, ao ser aplicada novamente na ponta, nós temos a assistência técnica do IPR. O IPR trabalha com um negócio chamado ciclo de desenvolvimento tecnológico. Ele abarca pesquisa, abarca norma, abarca capacitação e assistência técnica. Exemplo de um problema que acontece Excelente. Para nossa audiência Excelente. entender. Vamos imaginar Vamos imaginar que hipoteticamente nós estamos executando um asfalto no Brasil e, por razões diversas, o ligante na hora da execução vem dando problema, a vida útil não consegue. Ligante é o asfalto, o que faz o asfalto ficar... Isso, ele é o... Assim como nós temos o ligante no cimento que faz o concreto asfáltico, o ligante nosso é o asfalto, é o betume, né? Que é extraído, inclusive, pela Petrobras no Brasil. Imagina um problema específico na execução de um determinado serviço. Identificado o problema, o papel do IPR é contratar, através de parceiros, normalmente universidades, centros de pesquisa, centros de excelência. A gente pesquisa isso aí. Eventualmente gera uma nova norma. Essa nova norma vai ser divulgada, assim, demasiadamente. Dessa norma, nós vamos capacitar os servidores e os colaboradores e, a partir daí, aplicar na ponta. Se o resultado foi satisfeito, temos uma norma que cumpriu o seu papel. Se não, Flávio, nós continuamos a pesquisar, até que a gente normatize esse procedimento. Então, da dificuldade, surge-se a norma, da norma define-se o procedimento, do procedimento a boa execução e qualidade das obras. Tá, e basicamente essas pesquisas entram em que áreas? Assim, você deu um exemplo... Isso, boa. Todas as áreas. Hoje o IPR ele é responsável pela parte rodoviária e ferroviária do DENIT. Então nós temos pesquisas, por exemplo, voltadas a asfalto, pesquisa voltada à geotecnia, pesquisas voltadas a estradas não pavimentadas, pesquisas voltadas à obra de artes especiais. Então todas as áreas de atuação do DENIT, o IPR é o responsável por coordenar essas pesquisas. Pois é, você acabou de falar, inclusive, de estradas não pavimentadas, isso. As chamadas estradas vicinais, poderia dizer isso? Vicinais de terra. E ela representa muito no Brasil, né? Principalmente nos pequenos municípios, e ela é extremamente importante. Nos grandes também, Flávio. Nos grandes também, né? Nos grandes também, o DENIT. Assim, a ideia geral é que você não precisa bem asfaltar tudo. Na verdade, nós nem podemos asfaltar tudo, porque o custo da pavimentação ele é alto. Então, antes de asfaltar, nós partimos para um estudo de viabilidade técnica e econômica. Nós temos que saber se tem volume de tráfego suficiente para o asfalto. Em muitas condições, dá para se manter uma boa condição de rolamento com a estrada não pavimentada. Um revestimento primário, estabilizado, melhorado, não precisa necessariamente asfalto ou um pavimento rígido. Eu tinha ouvido uma estatística que por volta de 68% das rodovias no Brasil seriam não pavimentadas. É maior, Flávio. É maior. Na verdade ainda? Nós temos uma malha, hoje o Brasil na verdade tem uma malha rodoviária muito grande. Nós somos a 4ª maior malha rodoviária do mundo, só estamos atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Nós temos 1.700.000 quilômetros. Nossa malha rodoviária é maior que a Rússia. É maior. É um país continental, mas é porque lá eles trabalham muito com modal ferroviário. O Brasil tem esse detalhe parecido com a Europa. A gente é muito focado na questão... Nosso transporte de cargas é feito no modal rodoviário. Um exemplo para o amigo entender a gravidade. Hoje Mas isso é uma coisa ruim? É péssimo. Dizer, se fala muito no Brasil, o Brasil era para ter priorado outro modal, o ferroviário. Deveria ter priorizado. E o que aconteceu para não ter... isso. Assim... Uma série de questões, né? Por exemplo, um exemplo que a gente sempre coloca que é uma excrescência que acontece no Brasil. Um frango abatido em Chapecó
ele é transportado por caminhão frigorífico para Belém do Pará, levando mais ou menos 6 a 8 dias para fazer essa viagem. Sendo que outros países do mundo utilizariam formas mais racionais, por exemplo, a navegação de cabotagem. Eu poderia pegar de Chapecó ali até o litoral de Santa Catarina, seguir por embarcação até Belém e a partir daí atender. Eu estou jogando milhões e milhões de caminhões nas estradas desnecessariamente. Então, um amigo falou, nós estamos com uma matriz de transporte desequilibrada. 60% hoje do nosso transporte de carga é transportado por rodovias. Outros países do mundo não é assim. Um amigo citou a Rússia. O que precisa para mudar essa chave? Nós precisamos investimento nos outros modais. Né? Nós temos que ampliar os investimentos em ferrovia. Nós temos que aumentar muito a nossa possibilidade de transporte através das hidrovias. Vou dar um exemplo a um amigo que para mim é emblemático. Há 200 anos atrás, os americanos fizeram a Coast to Coast, que eles chamam, que é uma ferrovia que saía da costa leste para a costa oeste. Exatamente. 200 anos atrás. E a qualidade nós conseguimos terminar a ferrovia norte-sul tem 10 anos. Ou seja, nós temos pelo menos 200 anos de atraso em ferrovia. Isso tem um preço. Tem um preço na concentração do modal rodoviário. Faz parte do custo Brasil, né? Exatamente. E quando a gente fala em custo Brasil, isso é o custo Brasil. Transportar no Brasil sai caro. E no final quem paga essa conta é o consumidor, porque isso está no nosso preço. Perfeito. Então é uma inteligência realmente importante para a gente colocar esforços e repensar essa matriz de transporte no Brasil. Mas há uma sensibilidade aí de todas as nossas autoridades, da classe política, da necessidade de mudança desse modal. Eu não chamaria de sensibilidade, Flávio, eu chamaria de conhecimento. É de conhecimento político, público, da sociedade que existe uma concentração do modal rodoviário no transporte de cargas. Tem um conhecimento. Mas isso tem uma razão por ser, né? Histórica. Começa na década de 60, Flávio. Na verdade, com rodoviarismo, governar é construir estradas, entra na questão da própria ocupação do centro-oeste e norte do Brasil, entra na questão também da influência das grandes multinacionais montadoras de veículos, entra o peso da indústria do petróleo. É uma série de fatores que fez com que o Brasil adotasse esse modelo que privilegia o rodoviário em relação aos outros modais. Tá. A gente tem no DENIT hoje como referência, né, eu queria trazer esse assunto aqui, o ciclo. Isso. E você, pelo que eu sei, talvez ter sido idealizador dessa tabela de preço. Não, essa tabela é mais antiga, Flávio. É mais antiga, mas você pelo menos deu uma... na verdade, assim, as primeiras... O que é o ciclo? Vamos falar do ciclo, porque eu acho que essa discussão, perfeito, Flávio. Começando pelo ciclo, a gente vai entender os desdobramentos de tudo que vai acontecer. O ciclo é o sistema de custo referenciais de obras. Isso. Né? E ligada é uma tabela de preço do DENIT. Isso, exatamente, Flávio. O que acontece? O DENIT tem uma carteira de contratos absurda. Talvez seja hoje o principal fruto da parceria entre o DENIT e a Fundação Getúlio Vargas, né? Começou lá atrás. Então, na verdade, o ciclo que o DENIT e a FGV desenvolveram juntos, na verdade, ele é o aprimoramento de sistemas de custos anteriores que já existiam no DENIT. Só que ele era estritamente rodoviário. Ele era exclusivamente rodoviário. Então, nós só tínhamos lá serviços de rodovias. Desde a década de 60, 70, que o DNR ainda divulgava as primeiras tabelas referenciais de preço, mas estritamente rodoviário. E no universo muito pequeno, eram poucos serviços. Então nós chegamos com o ciclo 2, ele foi implantado em 92 e nós chegamos em até 2017 com ele. Em 2017, o DENIT implanta o ciclo, e aí deixa de ser rodoviário, ele passa a ser multimodal, ele envolve também os modais ferroviários e aquaviários, e com isso ele dá um salto, Flávio, em termos de composição. Composições de custo, que são as mini estruturas que detalham o custo de determinado serviço. É como se fosse... Ele é um modelo, na verdade, que exprime quais são os custos que envolvem a execução do serviço. Por exemplo, vocês podem perguntar, quanto gasta para executar 5 centímetros de asfalto? O ciclo detalha tudo isso em termos de equipamento, e ele em termos de materiais. Né, Luiz, a padronização de esse o objetivo, Flávio. De todas as... É porque nós estamos com o erário público, né? O recurso público ele tem que ser controlado, nós temos que ter uma série de controles com ele. O ciclo dá maior segurança do DENIT na contratação. Ele estabelece valores referenciais que nós podemos contratar os empreiteiros para a execução do serviço. E a transparência na licitação. Todos. Ele é um sistema público, essa é uma vantagem também. Agora, como é que funciona o seguinte? Suponha que eu vá fazer uma pavimentação numa região do Brasil que chove muito. Isso. Que o terreno ali, você é doutor no assunto, vai explicar melhor do que eu, mas o terreno ali ele é mais
ele tem maior dificuldade de aderência, enquanto outra região que não chove e tal. Isso influencia na tabela. Então, como é que o Cicro é capaz de captar todas essas diversidades? Inclusive, o Brasil é um país extremamente diverso, grande, e eu acho que isso incorpora uma complexidade ainda maior, não? Apontamento excelente o seu. Na verdade, o Cicro, ele inova na administração pública porque ele começa a tratar 3 fatores importantes e que afetam diretamente o preço e a execução do serviço, você está correto. É diferente executar um serviço numa região árida do Nordeste, em comparação, por exemplo, a executar o serviço no Acre, que tem uma média pluviométrica de 2.000, 3.000 milímetros por ano. O Cicro, ele trouxe a capacidade da gente tentar colocar para dentro do modelo as restrições logísticas para a chegada dos insumos. Exemplo, a dificuldade de chegar um insumo no interior do Nordeste é muito maior do que chegar um insumo em São Paulo. Normalmente, São Paulo, ele por ser a maior planta industrial do Brasil, ele concentra boa parte desses insumos industriais. Então, a dificuldade logística é muito melhor. O Cicro pega essas diferenças através da pesquisa de preço. Mas o Cicro entrou também na questão dos condicionantes climáticos, criando um fator que a gente chama fator de influência de chuva, e ele entrou também numa outra discussão, que é a questão do tráfego. Porque não é só a chuva que atrapalha a execução do serviço. Rodovias com maior movimento de tráfego tendem a gerar mais dificuldades para a execução do serviço. Se eu quero fazer um recapeamento, uma recomposição de uma faixa de domínio, se eu tenho muitos veículos, eu tenho pouco tempo para executar, porque eu não posso simplesmente seccionar a via, né? Então, na verdade, o Cicro trouxe essas inovações, Flávio. A possibilidade de ter um preço mais ajustado para a realidade local, em função da chuva e em função também do tráfego da própria rodovia. Túlio, você está aqui nesse... O Cicro tem um papel muito importante hoje para o país, sabe, Flávio? Esse trabalho que começou junto com o DENIT ali em 2012 e foi publicado em 2017, ele foi conquistando organicamente o seu espaço na infraestrutura nacional, né? E o DENIT foi extremamente importante ao capitanear essa ação, porque esse movimento, né, de revisão, de publicação, o diálogo que foi construído com os órgãos de controle, o diálogo que foi construído com as empreiteiras à época, fazendo desse processo um processo transparente, democrático, justo, deu ao Cicro a credibilidade que ele tem hoje. E aí o mais importante... Você acha que o Cicro é a espinha dorsal de todo o sistema? Eu não tenho dúvida de que ele é essa espinha dorsal, e eu vou te dizer por que ele é essa espinha dorsal. O Cicro, construindo essa credibilidade, ele organicamente ele tem trazido outros sistemas dos DERs estaduais a adotarem as premissas metodológicas do Cicro nos seus estados. Por óbvio, um país grande como o nosso, ele tem as suas particularidades. E o que os estados têm feito? Eles adotam todo aquele conhecimento que está enraizado no Cicro como diretriz metodológica para a construção e aprimoramento dos seus próprios sistemas e customizam exclusivamente aquilo que é extremamente necessário ao Estado. Então o Cicro ele está se tornando, e já está, e foi inclusive previsto na nova lei de licitações, na 14.133, como sistema de custo oficial do governo e que direciona, de certa forma, todos esses investimentos. E para que isso tudo pudesse acontecer, mais uma vez eu quero reforçar, houve muito diálogo entre o controle e a audiência pública. O DENIT e a Fundação Getúlio Vargas responderam milhares de perguntas, de dúvidas de usuário. Criamos um programa depois para... Porque tem uma frase... Sondeta, como é que a Fundação Getúlio Vargas entra nesse processo, lá no início, na construção do Cicro? A Fundação foi contratada pelo DENIT para apoiar... Que ano isso aí? Em 2012. Para apoiar a revisão de algo que já existia. E aí, revisar e ampliar. E ampliar, né? Porque a gente fez uma grande ampliação ali, né, Luiz? E Luiz e eu participamos disso desde o início, né? Discutimos isso desde o início. Por isso que eu digo assim, com muita serenidade, assim, houve muito diálogo. Houve diálogo com o usuário do sistema, houve diálogo com o empreiteiro, houve diálogo com o controle, foi feita audiência pública para que cada cidadão comum do Iapoque ao Chuí, como a gente poderia dizer, pudesse fazer a sua contribuição, e cada uma delas
individualmente foi analisada e respondida dentro do que a gente chama de Câmara Técnica. Perfeito. Então foi um processo muito transparente, e é por isso que o Cicro hoje goza de toda essa credibilidade que ele construiu. O Túlio, e isso também tem um potencial muito grande, Luiz, de economia para o próprio governo, não é isso? Também Porque no momento que você tem os preços ajustados, É isso. as composições de custos corretas, isso... Ô Flávio, você imagina a dificuldade que seria para o isso DENIT que eu que queria cada entender, projeto isso. ele tivesse que orçar do zero. Imagina. Então, na verdade, o ciclo ele te permite, obviamente, ele permite ajuste, distâncias de transporte, restrições de insumos, mas ele te entrega um modelo. O que você vai, na verdade, é montar o Lego da forma que te interessa, mas as peças já estão disponíveis no ciclo. As peças estão lá. E tem um trabalho que é do IPR, que é muito importante, Flávio, porque o ciclo dá essa unidade de medida, mas o como fazer Isso. está lá no IPR. São as normas e os manuais do Que DENIT. são as normas Já do tudo manualizado. do manualizado. Muita coisa manualizado e revisado continuamente, que é outro trabalho. Existe uma A dinâmica, engenharia, né, Luiz? Pois é. a engenharia é dinâmica, então os processos vão mudando. O Túlio falou da importância, quer dizer, em que momento os estados estão sempre Isso. se aproximando do DENIT para entender e tal. E existe esse diálogo permanente com os estados, inclusive para eles ajudando. Certamente o Estado conhece a sua realidade, talvez até melhor do que a tabela nacional. Então, há essa alimentação, existe. esse fluxo de informação. Ô Flávio, na verdade, o ciclo a gente pesquisa normalmente na região das capitais. Então a gente divulga um preço de referência para o estado, mas na região da capital. Você pega um estado igual Minas Gerais. Minas Gerais é um Brasil dentro de um estado. Você tem a região norte, que tem características praticamente do Nordeste. Você tem o sul de Minas ali, e zona da mata mais industrializada. Por isso que Minas é o Brasil em miniatura, né? O que der... Mas é isso mesmo. Então, na verdade, o que a gente percebe? O que o DR de Minas tem feito? Ele tem avançado em parceria, inclusive, com a FGV. Qual é a ideia? É que o DENIT pesquisa os preços na região de Belo Horizonte. Mas ao DR, não importa só Belo Horizonte, importa Ipatinga, Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia. Quanto que é o preço da brita nesses locais? Brita, areia, insumos pétreos sofrem muita variação. Por quê? Tem a ver com ter ou não no lugar. Tem lugar que tem areia. E transportar brita não é algo trivial, né? E aí fica caro, porque se você começa a tirar a brita de um lugar e coloca no outro, aumenta o custo. O ciclo consegue perceber. O gestor público, ele está exposto, né? A gente não tem dúvida. Porque a pessoa que não entende isso vai estar julgando, às vezes, indevidamente que aquela obra ali... Esse ponto é tão importante que a gente costuma dizer o seguinte: a partir de 50 quilômetros, quando você compra a brita, na verdade, você paga transporte. É isso. Porque o transporte ele passa a ter uma interferência tão grande na formação do preço da brita, que é importante. O que o ciclo prevê nesses casos? Né? Todos os insumos que estão na curva A, que estão que são itens A da curva ABC, todos os insumos. Precisa explicar o que é curva ABC. Tem que explicar. Curva ABC é a divisão dentro de um orçamento que te permite qualificar quais são os serviços mais relevantes em termos de valor. Então, faixa A, o nome já diz, são os itens que aparecem pouco, mas são relevantes na formação entrou em ação o professor Luiz. Isso aí. Então, esses insumos A da curva ABC, o orçamentista, ele olha para o que a gente fez ali de pesquisa no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, mas ele tem a liberdade e o dever de fazer a pesquisa local para identificar se aquele preço que está colocado da FGV, que é um preço para a região metropolitana, se distancia numa micro-região do estado, do preço referencial. E o quanto ele se distancia, ele fica mais barato, ele fica mais caro. E os dois são importantes, tá, Flávio? A gente fica muito preocupado, às vezes, do preço acima e pensa no sobrepreço. A mim, servidor público, sério que sou, me preocupa também o subpreço. Porque o subpreço eu não gero contratação. E se gera contratação, eu gero com qualidade ruim. Por quê? Se o cara não está sendo remunerado adequadamente, não tem como ele me entregar um serviço de qualidade. Então a preocupação do DENIT é ter o preço justo. A gente tem até conversado muito com a FGV, com o próprio ministro Anastasia, a importância do preço justo. Não é o menor preço, nem o maior preço. É o preço justo. Eu diria que é o melhor preço. É o menor preço. É isso. Qual é o menor preço que a gente consegue? É o menor preço. É isso. Tudo, mas assim, qual é a importância da FGV nesse contexto? Por que a FGV entra nessa construção junto com o DENIT? O DNA da FGV ajudando aí a... A Fundação, em 2012,
eu falo muito abertamente se nós aprendemos com o DENIT, porque nós somos uma instituição tradicionalmente da área econômica. E aceitamos o desafio de entender a engenharia da infraestrutura de transporte. Qual é a economia da engenharia? A gente foi entender a economia da engenharia. Né? Perfeito. E entender a economia da engenharia foi um grande desafio. Mas a Fundação, de outro lado, é uma instituição que tem capilaridade nacional. A gente tem estrutura de pesquisa nas 27 unidades da federação. Já faz os índices, né? A gente faz os índices desde a nossa criação. É. Então, assim... Aliás, a FGV, o próprio IBRE, ele é antes do IBGE. Isso aí. Ele nasce antes do IBGE. O IBGE nasceu do IBRE. E hoje a gente não só faz essas pesquisas de campo, mas a gente tem uma estrutura que faz o que a gente chama de aferição de campo. Então a gente vai dentro da obra, da execução. Com câmera, a FGV vai. A FGV vai. Na obra. Com drone, com cronômetro, com filmadora. Filmar a obra que está sendo executada para fazer os apontamentos e entender, dentro da composição de custo, como eu vou apropriar cada custo unitário dentro da composição. E é esse o trabalho, e é essa transparência, isso está tudo documentado, guardado, para que a gente possa, nos momentos de diálogo, no âmbito da Câmara Técnica, seja... O que é a Câmara Técnica? A Câmara Técnica como é que funciona? É o ambiente onde... Você deu um exemplo do processo todo. Toda vez, vamos imaginar aqui, que começou da orçamentação até... Você começou falando aqui das rodovias vicinais, né? Então, quando você vai ali, para você ter uma boa rodovia vicinal, você tem que fazer a terraplanagem, você tem que fazer a compactação, você tem que tratar aquele solo. Você precisa fazer uma composição de custo para isso. Quando você faz uma composição de custo ou quando você revisa uma composição de custo, antes dela ser disponibilizada no ciclo, ela vai ser discutida no âmbito da Câmara Técnica. E ela vai Quem compõe a Câmara Técnica? Pergunta excelente. A composição da Câmara Técnica, a Fundação é a instituição consultora, o DENIT preside essa Câmara Técnica e você tem as entidades de classe que têm assento nessa Câmara Técnica. Por exemplo, os órgãos de controle são convidados ouvintes. Eles não pertencem à Câmara Técnica, mas estão ali fazendo as suas... E essa reunião é gravada? Elas não são gravadas, mas elas têm atas registradas onde todos nós assinamos tudo que é discutido ali. Pactou ali. Nós apresentamos, como instituição consultora, né, esclarecemos as dúvidas que são colocadas nesse ambiente. Depois da Câmara Técnica, isso ainda vai para o que a gente chama de audiência pública ou consulta pública, né? Então, fica disponibilizado durante 30 dias numa consulta pública. Às vezes mais 30, se a quando demanda... o mercado demanda, não é isso, Luiz? Quando o mercado demanda, esse tempo é ampliado. Cada questionamento que é feito é respondido, não só para o usuário, mas no âmbito de uma nova Câmara Técnica, tá? Na presença das pessoas que pertencem a essa Câmara Técnica, e só depois de todo esse processo é que essa composição é disponibilizada ao usuário. Então, é um processo de muita transparência. Mas suponha que lá na frente um gestor público tinha dado uma ordem de serviço para uma determinada obra e deu problema por algum outro motivo. Como é que aí o órgão de controle vai no gestor e questiona ele sobre determinada... Como é que é a resposta que se dá? Não, aí essa resposta não é dada por nós, essa resposta é dada ao gestor público, que pode ser do DENIT ou não. Porque o sistema, como a gente falou aqui um pouquinho antes, ele hoje é um sistema oficial do governo. Tá. Mas se a Fundação Getúlio Vargas for instada pelo DENIT a se manifestar, e ela... a gente vai se manifestar fundamentando a decisão técnica que foi tomada ali. Porque nenhum número que está dentro de uma composição saiu da cabeça do Túlio ou da cabeça do Luiz Heleno ou de qualquer outro servidor. Aqueles números ali estão fundamentados das melhores práticas de engenharia que a gente pôde encontrar para desenvolver junto com o DENIT. Certo, mas são dois processos. Uma coisa é o preço referencial, outra coisa é a composição de custos. Por melhor boa vontade que eu tenho, eu posso oferir um preço referencial que esteja
errado. Não pode acontecer? Pode acontecer. E como é que corrige isso, durante o processo? O processo é muito transparente. Se aconteceu algum erro, eventualmente, numa pesquisa, na imputação de um preço, nós já fizemos isso. Nós geramos uma errata, claro que sim, ué. Porque o erro é natural da nossa atividade, nós vamos errar. O que existe no processo é transparência e seriedade. O erro faz parte da natureza humana, ninguém é infalível a não errar. E aí publica-se uma errata, aponta-se onde foi a inconsistência e a partir daí a série histórica é corrigida. Ô Flávio, é um processo assim, feito com muito esmero. É feito com muito esmero. Então, assim, como é que é esse processo, né? Primeiro, é feita uma ficha do insumo que vai ser pesquisado. Aquela ficha tem todos os elementos necessários para identificar aquele insumo. A equipe de pesquisa da FGV vai a campo. Isso. Para ela ir a campo, a gente faz um desenho amostral. Quais são os potenciais fornecedores daquele equipamento, daquela mão de obra ou daquele material? Perfeito. É feito um estudo amostral. A gente vai a campo. Só que tem mercados, não é só erro, não. Isso. Tem mercados que são extremamente restritos. Isso. Como assim restritos? Tem pouquíssimos potenciais fornecedores. No Amapá, por exemplo, como é que você conseguiria, por exemplo, uma motoniveladora, que é um equipamento que é a famosa Patrol que a gente utiliza? Lá não tem, talvez, uma distribuidora de equipamentos. Então, e a FGV foi pensando em outras técnicas para formação de preço. Então, nesse caso, a gente usa uma metodologia que chama de DMT, Distância e Momento de Transporte, onde a gente vai coletar o preço no estado mais próximo e eu vou transportar até aquele estado de destino. Mas eu nem estava falando desse assunto, Luiz, sabe porque eu estava me referindo? Porque tem outras situações de mercado que são mais complexas. Porque o mercado que ele é restrito, que tem pouquíssimo fornecedor, ele pode haver um conluio daquele potencial e ele pode tentar operar o preço. Isso também já aconteceu. Então, a gente não só pesquisa o preço de mercado, que é o preço que está disponível ali naquele potencial fornecedor, mas a gente também observa resultados de licitação. Perfeito. E esses resultados de licitação são observados para poder capturar a distância entre o preço de mercado e o preço transacionado. E quando a gente identifica que existe uma distância que nos chama a atenção, que ela não é efeito de uma negociação, mas ela é efeito de uma intenção de operar aquele preço, a gente também vai ao DENIT e envia um documento dizendo, DENIT, identificamos que existe uma distância, uma inconsistência no item de código tal e a gente precisa fazer a revisão desse preço. Agora o outro ponto, a composição de custo, porque a composição de custo é uma questão técnica, técnica. Né? De engenharia. Técnica. Tá. A parte dela é economia, que é a pesquisa de preço, que é a questão dos insumos, mas parte dela é técnica, são as aferições que o Túlio falou. Nós temos que saber qual é o consumo de cada material, por exemplo, para fazer 1 metro cúbico, por exemplo, como é que de asfalto. É muito complicado. Quanto que eu preciso de ligante? São as aferições, o trabalho extremamente técnico e amparado nas normas do IPR. As composições de custos do ciclo espelham a forma como o DENIT definiu para executar determinado serviço. A complexidade surge porque é o seguinte, a inovação tecnológica vai alterar as composições de custo. Altera a mão de obra, altera tudo. E como é que dá velocidade de estar alterando isso? De tempos em tempos o ciclo vai incluindo novas composições, vai revisando, eventualmente até cancelando composições de custo. Pode ter que ter determinado serviço que a gente nem executa mais daquela forma. Pode ser cancelado. Né? Complexidade. Flávio, essa dinâmica ali é tão grande. A Fundação e o DENIT se fazem presentes em todas as feiras tecnológicas do Brasil. E do exterior também. Por quê? A gente precisa, toda vez que a FGV e o DENIT não capturarem o processo de inovação tecnológica, o ente privado capta isso como lucro. Isso. E o Estado como ineficiência. É isso. E isso vai gerar um dolo ao Estado. É um lucro além do normal, então, né? É isso. Então, existe uma dinâmica de interação entre FGV e DENIT de atualização dessa composição, para defender o dinheiro da administração pública. Mas, ao mesmo tempo, Flávio, tem a outra questão. Nós temos que ter técnicas que são viáveis no mercado, porque não adianta um maluco também chegar no Brasil hoje dizendo desenvolvi um drone que faz escavação em alto mar. Isso é aplicado, está sendo, às vezes está na fase da pesquisa, da inovação, mas ainda não virou um serviço efetivo. Então, esse cuidado a FGV tem que ter também. Entender que ela não pode ficar tão atrás do mercado, mas também não pode disparar na frente. Ela tem que... É preciso haver esse equilíbrio, né? Porque o país precisa continuar crescendo, o empresário precisa ter lucro, mas a administração
pública precisa contratar um preço justo. É isso aí. Então, esse equilíbrio é dever da Fundação e é dever do DENIT encontrar esse ponto de equilíbrio, e esse tipo de equação ela também é discutida no âmbito da Câmara Técnica. Qual é o momento de se implementar a inovação? Isso. Ela é debatida, ela não é nem da cabeça da FGV, nem da cabeça do DENIT. Porque tem muita coisa envolvida, né? Eu estou frisando muito esse ponto da Câmara Técnica, porque eu creio que esse é o ponto assim, chave desse processo, que é um processo democrático, transparente, e que defende o crescimento social e econômico do país. Porque, no final, é isso que a infraestrutura faz. Ela está sempre ligando um ponto ao outro, para que as pessoas possam ir e vir, para que os alimentos possam chegar. É isso aí, né, Luiz? É isso aí. Agora me diga uma coisa, Túlio, mas nessa coleta de preços, você disse que tem equipes que vai no local com drones, com identificar também os preços no segmento A, B ou C. Por que essa coleta ela não é feita pela internet, que é algo que hoje é assim, majoritariamente pela internet, que reduziria bastante o custo? Só para você, porque o que acontece? Tem muita informação que está disponível na internet, de fato, e a FGV tem hoje aproximadamente 400 robôs que monitoram... 400 robôs que monitoram a internet e preços no Brasil todo. Mas a particularidade daquilo que o DENIT consome nem sempre está disponível na internet. E o preço da internet é um preço de varejo. O DENIT consome em alta escala. Em alta escala não está disponível na internet. Então, quando a gente olha para a tabela de preços do Cicro, ele tem um preço que é o preço de atacado ou o preço da indústria por conta da escala em que ele consome. Tá? E tem um preço, para alguns insumos, a gente faz também a pesquisa de varejo. Agora, por que é tão importante a gente ter esses 400 robôs e quase que duplicar essa pesquisa? Porque o varejo também nos ajuda a entender a dinâmica do mercado. O preço do atacado é aquele que interessa o DENIT, mas aqui eu entendo a dinâmica. Como é que ele está crescendo ou diminuindo? Como é que a economia está interferindo na evolução daquele preço? O varejo tem esse papel para nós, e por isso que a gente monitora as duas informações. Entendi. Luiz, tem algum desse aspecto? Não. Eu acho que tem. Concordamos. Luiz, tem uma questão mais técnica que eu gostaria que você aprofundasse nesse entendimento. Na execução de uma obra, né, de rodovia e talvez também na ferrovia, você tem etapas, né? Isso. Tem a terraplanagem, a compactação, o asfalto e a própria execução da obra. Né? São etapas importantíssimas. Perfeito. Como é que o Instituto entra nessa avaliação, nesse entendimento dessas diversas etapas de execução? Flávio, o IPR trabalha basicamente com 3 tipos de documentos técnicos, que é o que a gente elabora lá. Nós temos o que a gente brinca, que a norma é o Capitão Nascimento. Faz o que eu estou te mandando porque eu estou pagando. Acabou. Você não está sujeito a interpretar. A norma é norma. A norma diz que o acostamento tem que ter 1,5 m, ele dá uma tolerância geométrica, alguma coisa, mas é 1,5 m. Não adianta você vir tentar me convencer. Eu queria fazer um acostamento com 1. Não dá. A norma está dizendo que é 1,5 m. Faz 1,5 m, porra. Não está em discussão. Manual não. Manual a gente entende como é algo tipo Dora Aventureira. Você pega a mão do camarada, vamos conhecer o mundo. Olha ali é uma onça. Ah, mas aquilo ali não é um leopardo? Pode ser. É um manual, ele é orientativo, ele não tem função discricionária. A norma tem. A norma é Capitão Nascimento. Dora Aventureira é o manual. E nós criamos um outro instrumento agora que é fiscalizado pela norma, né? Norma serve para fiscalização. O fiscal pega, ele vai bater se o cara atendeu a norma. O manual é mais orientativo. Eu te ensino como construir, as boas práticas e etc. E nós temos mais um produto agora que nós criamos, que é o relatório de pesquisa. Às vezes uma universidade desenvolvendo um determinado produto para a gente gerou um determinado relatório que ele não é norma. Eu não vou pedir para ninguém seguir aquilo ali estritamente. Ele também não é um manual, porque ele, na verdade, ele não tem início, meio e fim, o objetivo dele não é esse. Mas ele traz informações interessantes da pesquisa que podem motivar novas pesquisas, tomadas de decisão. Então, são os 3 documentos técnicos que o DENIT trabalha. Todos disponibilizados gratuitamente no site do IPR. Nossas normas são todas públicas, gratuitas, assim como o Cicro,
assim como o Ciclo, importante também. Qualquer cidadão do Brasil, estudante de engenharia, que estiver estudando esse podcast, se ele quiser ter uma noção de como é que funciona um sistema de custos, quais são os preços na região dele, ele pode acessar a página do DENIT e ter acesso a todos os manuais e composições de custos e tabelas referenciais gratuitamente. Essa informação é importante. E tem um ponto muito importante, né, Luiz, que o DENIT, quando revisou, e assim como os DRs que têm revisado os seus sistemas, porque, como eu disse um pouquinho antes, os DRs estão utilizando o ciclo como coluna vertebral. Isso. Metodológica, né? Metodológica, né? E então, tanto o DENIT quanto os DRs, eles têm disponibilizado, junto com a Fundação Getúlio Vargas, cursos gratuitos. Então, tanto para o usuário, para o servidor, quanto para o cidadão. Cidadão também. Tem cursos gratuitos que a gente gratuitos. Porque tem uma frase que eu gosto muito do engenheiro do DENIT, que ele diz o seguinte, do Paulo. Paulo diz que o usuário precisa se apaixonar pelo ciclo. É isso aí. E a gente só gosta daquilo que a gente sabe fazer. Você não gosta daquilo que você não sabe fazer. Então, tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto o DENIT têm envidado muito esforço em capacitar, em levar esse conhecimento ao mercado, ao usuário, ao servidor. Cursos online, assíncronos, tudo. É uma agenda importante tanto para a Fundação quanto para o DENIT. A Fundação tem também engenheiros participando desse processo? Tudo? Tem, desse contrato com o DENIT, tem. A Fundação tem um time grande de engenharia, salvo engano, aproximadamente 150 pessoas em Brasília hoje. Nossa, a estrutura já... A estrutura é grande. Porque a FGV pesquisa hoje em todas as unidades da federação. Então ela tem que ter essa massa cinzenta que vai tratar essas informações. E às vezes a pessoa não tem ideia o que é caro, né? Você fazer a pesquisa, né? Primária. É uma coisa... Eu estou falando só da engenharia, não estou falando da pesquisa de campo, não. Que a pesquisa de campo aí já vai... Eu não sei... A pesquisa de campo eu não sei te dizer de cabeça, porque a engenharia, como eu vejo ali, a pesquisa de campo é muito mais gente, porque em todas as unidades da federação... E as pessoas não imaginam, Flávio, assim, pelos depoimentos que eu vejo, imaginam que é uma ligação e você coleta um preço. Não é essa a dinâmica. É isso aí. As pessoas acham que é fácil isso. São muitos insumos, Flávio. São muitos insumos e tem informantes. A gente tem essas estatísticas dentro da FGV. Você tem, para alguns grupos de insumos, os que a gente chama de comercialização restrita, a gente chega a ligar 50 a 60 vezes até conseguir agendar a visita. E você imagina essa rotina trimestralmente. Porque trimestralmente eu tenho que ir lá. Com vários produtos. Vários fornecedores, vários produtos, vários materiais, vários equipamentos. Então, é uma equipe enorme para poder fazer isso em âmbito nacional. Enorme. Em todas as unidades da federação. Isso representa inclusive a pesquisa é a maior parcela do nosso contrato. É a pesquisa de preço. Não é a engenharia. Não. A maior parcela do contrato é pesquisa de preço. Ô, Flávio, olha que loucura. Que caro, né? É caro demais. 60% desse bolo é pesquisa de preço. E olha que loucura, você para imaginar. Censo, né? Você fazer um censo... Não, mas a pesquisa da FGV é similar a isso em alguns casos e vai até mais. Por exemplo, no ciclo, por exemplo, você tem um profissional lá chamado mergulhador. Tem composições do ciclo, por exemplo, de rocagem, da dragagem, que pressupõe um maluco entrar lá no rio e acompanhar o que está acontecendo no serviço. Esse cara é um mergulhador. Senhora. A FGV tem que formar preço desse cara. Então, como é que ela faz? Quem contrata mergulhadores no Brasil? Petrobras? Quem mais contrata? A FGV tem que ver convenções coletivas, se essa categoria é organizada em sindicato, se tem algum acordo coletivo com algum sindicato patronal. Isso se pesquisa nas 27 unidades da federação, porque cada estado tem um sindicato próprio. E não é só da construção pesada, não. Às vezes é construção civil. São várias convenções coletivas para você formar preço do ciclo. Várias. É muito complexo, né? Eu vou te falar assim, é um legado que a gente na Fundação Getúlio Vargas se orgulha de dizer assim, nós fizemos parte. É bonito mesmo. É uma história bonita. E pela tradição de estudos em economia na Fundação Getúlio Vargas, essa área, ela enseja aí desafios maiores ainda, né? A FGV ter aí um centro, né, de estudos ligado mais detalhadamente a todas essas questões é fundamental, né? E a Fundação criou agora mais recentemente, né, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Infraestrutura Nacional. Então é um centro de estudo importante que ele vai extrapolar a engenharia e vai
abarcar agora como que a engenharia conversa com a economia, né? Tem esse aspecto, né? A gente tratou aqui de questões mais técnicas da engenharia, a gente nem discutiu a repercussão econômica de tudo isso, porque isso tem uma repercussão econômica. Porque no final do dia, tudo isso só existe por conta da discussão econômica. Porque você precisa fazer o alimento chegar na casa do cidadão, você precisa fazer o medicamento chegar no hospital, você precisa fazer a comida sair da fazenda e chegar no porto. Ou a pessoa precisa se deslocar para o hospital, saúde, educação, serviço público. No final, a infraestrutura de transporte, ela abarca todo, e por isso que eu digo que ela é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país. E o DENIT carrega essa missão, né, Luiz? Carrega de uma parte dessa aqui para nós, né? Há uma queixa muito grande, isso já vem há muito tempo, do setor de agrobusiness no Brasil, agronegócio, dada a dificuldade que ele tem de escoar a produção dele, né? Como é que como é que a gente consegue avançar, né, nessa agenda, dado que é um segmento extremamente importante para o Brasil? Como é que Flávio, o DENIT vê tudo isso? Eu sei que você não vai falar em nome do DENIT. Flávio, eu estava ontem por lá em casa e vendo o Globo News lá, teve um acidente naquela rodovia que liga São Paulo a Santos, e aí o Globocop, o helicóptero lá da reportagem, sobrevoou esse acidente. Foi um acidente com 5 caminhões, Túlio. Praticamente gerou 8 quilômetros, mais ou menos, de engarrafamento na rodovia, duplicada. Túlio, se você olha de São Paulo a Santos, era meio de semana, obviamente, não era final de semana, você praticamente não vê veículo de passeio. Você vê uma trilha enorme de caminhões parados. Esses caminhões, ô Flávio, eles estão vindo, às vezes, com soja do interior de Minas, transportando para Santos através de caminhão. Então o amigo fala, como é que a gente muda? Como é que a gente reduz o custo do Brasil? Isso. Como é que a gente amplia as exportações? Como é que a gente fica mais competitivo no mundo? Não vai ser através de rodovia. Nós temos que estimular e ampliar o investimento no transporte ferroviário e hidroviário. Transporte rodoviário é para cargas com muito valor agregado e pouco volume. Cargas com muito cargas o tempo inteiro, cargas com muito volume e pouco valor agregado, digamos, minério de ferro, soja, grãos, tem que ser transportado por outros modais. Nós precisamos ampliar. Você não está falando desse governo, a gente está falando historicamente. Doutor, Flávio, não trato de política de governo, só trato de política de Estado. Eu sou servidor do DENIT, o meu patrão é o Estado brasileiro. Muda-se o presidente, eu fico lá. Eu sou servidor já há 20 anos e vou continuar. Pode elegerem quem quiser, eu sou servidor e continuo. Então o que eu digo é política de Estado, não é política de governo. O bem do país, independente do governo. Política de Estado. Infraestrutura, desenvolvimento, ter uma matriz mais equilibrada, com mais investimento em ferrovia e hidrovia, não é um discurso político, é uma necessidade de desenvolvimento do Brasil, é política de Estado. E esse é um ponto muito importante, né, Flávio? Você vê, Minas Gerais é um estado riquíssimo, e é uma parcela importante da economia do estado de Minas é a mineração. E existe o transporte rodoviário de minério de ferro. Também na região de Belo Horizonte é absurdo. E o minério de ferro, ele cai, ele deixa seu rastro e acelera a degradação do asfalto. Perfeito. Então, você pensar como é que você inverte essa matriz e não para aí, né? Ele degrada o asfalto, o caminhão é pesado. Pesado, muito mais do que os... Ele colide com o carro, gera o acidente, a pessoa para no hospital público. Isso é o custo do Brasil. Acidente, morte. Então, repensar a nossa matriz é essencial como política de Estado. Mas 1 quilômetro de ferrovia é bem mais caro do que 1 quilômetro mais caro. De rodovia? Muito mais caro. Só que, em contrapartida, a capacidade de transporte dela também é muito superior. Você parte de um investimento inicial maior, e de fato o quilômetro ferroviário é maior. Também é mais... Manutenção mais cara também. Os equipamentos que fazem a manutenção ferroviária são muito mais robustos. Mas aí é importante... Isso tudo tem no ciclo também, tá? Só para registro. Mas é importante a gente dizer o seguinte, que existe o investimento. Isso. Mas depois, a vida útil... É porque a capacidade de transporte e os custos de manutenção tornam viáveis o negócio. E no final, o transporte ferroviário ele é mais barato que o transporte rodoviário. Por tonelada de produto. Por tonelada de produto. E a Fundação... O Luiz estava falando do fator de interferência de tráfego. Existe fator de interferência de tráfego também para as ferrovias. Porque você imagina, você tem que dar manutenção numa ferrovia.
Só que quando o trem vem, eu tenho uma frente de trabalho ali. Isso. Eu tenho que desmobilizar aquela frente de trabalho, o trem vai passar e eu vou mobilizar aquela frente de trabalho de novo. Então, o ciclo pensou detalhadamente tudo. Perfeito. E toda vez que tem algo que nós não pensamos, o DENIT nos insta a nos manifestar, e a gente se manifesta, e por vezes a gente não tem a resposta. E como é que a gente responde? Vamos a campo. Pesquisa, afere, vamos a campo e vamos trabalhar essa O que é que agenda. vocês pensam, que eu queria ouvir os dois, a respeito do futuro de todo esse sistema? Por onde é que nós temos que sempre estar melhorando, aperfeiçoando o processo? O que é que a gente precisa fazer, Luiz? Porque, Assim, evidentemente, isso não é estático. Não, Isso é dinâmico e Isso é está dinâmico. sempre aperfeiçoando, está sempre tendo melhorias e tal. O que é que você imagina lá no Flávio, IPR? Como é que isso. vocês podem estar sempre Flávio, melhorando? Quais são os desafios? Isso. Enquanto IPR, o nosso desafio é ter sempre normativos técnicos mais atualizados possível, de forma a replicar as melhores práticas de execução de serviço. Enquanto planejamento, o desafio é um pouco maior. Isso, O meu perfeito. trabalho à frente do IPR é simples. Existe um problema, a gente pesquisa, define-se o padrão, estabelece a norma, capacita, treina a turma. Nosso trabalho é relativamente simples. O maior trabalho nós vamos ter na questão do planejamento do país. Porque nós temos um país extremamente grande, extenso, né? Nós somos uma das maiores áreas do mundo, um país com diversas biomas totalmente diferentes, solos diferentes, nós temos solos laterísticos, nós temos solos com argilo-minerais mais expansivos na região norte, nós temos um universo de tratar e diferente também as diferentes vocações de cada região. Perfeito. Por exemplo, eu estou ali no Triângulo Mineiro, eu sou da região de Juiz de Fora ali, mas estudei em Ouro Preto. O quadrilátero ferrífero, né, é muito grande em termos de investimento na área de mineração, como o Túlio colocou. O nosso planejamento, de alguma forma, tem que captar que esses caminhões que hoje trafegam entre as minas, esse transporte não pode ser feito via rodoviária. Ele é inadequado para esse tipo de transporte. Ele vai ser adequado para outras coisas, às vezes para cargas locais e etc. O que nós temos que estimular no Brasil é a multimodalidade. Não é matar o transporte rodoviário, é transportar por rodovia aquilo que é mais razoável. E deixar para as cargas com menor valor agregado e maior volume os modais ferroviário e Você está aquaviário. falando de planejamento. Planejamento. Agora vamos ser independente aqui da matriz ideológica de qualquer governo, eu não estou Isso. fazendo esse julgamento, mas o Brasil perdeu ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, a sua capacidade de planejar. Ele diminuiu muito. Verdade. Você imagina lá na década de 50, É. até no governo militar, você tinha uma preocupação nesse plano Maior com a infraestrutura. Infraestrutura. Depois nós a gente perdeu isso. Quando a gente entrou no processo inflacionário ali na década de 1980 para cá, parece que... Não vou entrar na questão ideológica, o Túlio pode até complementar, mas eu acho que nós temos um problema no Brasil o seguinte: a década de 80 e década de 90, com a abertura democrática do Brasil, veio uma ilusão que a simples liberdade seria suficiente para desenvolver o país. E aí eu acho que Não é o que poder você não seja público... contra a liberdade, Não é isso, mas só a liberdade Só pra não deixar- resolve. de- Só a deixar- liberdade não resolve. Eu acho que se viveu uma expectativa de que só a liberdade fosse trazer o desenvolvimento, e muito, Túlio, na minha opinião, baseado no setor privado. Exatamente. Qual o problema? As obras de infraestrutura, normalmente, na minha opinião, também não tem nada ideológico. Para mim, o maior indutor desse investimento tem que ser o governo federal. Isso. E eu explico por quê. O empresário, ele vem depois. O empresário no Brasil, com todo respeito, ele é medroso. Minha opinião pessoal, Luiz Heleno. Cauteloso, né? Cauteloso, A ele é palavra mais cauteloso. Então, acho que se o governo, o Estado brasileiro, Tem que ser, né? vem Porque na frente, tem muita coisa- eu acho que a iniciativa privada vem atrás. Por exemplo, está funcionando os modelos de concessão. O Estado brasileiro constrói, mas quando a rodovia chegou num determinado porte, o que o Estado tem feito? Chama a iniciativa privada para operar, para administrar. Eu acho um bom modelo. Agora, deixar na mão do privado a implantação dos grandes projetos não vai sair, como não saiu até E a hoje. implementação dos grandes projetos na mão do setor privado perde essa capacidade de pensar o país de forma Isso, conjunta. é É isso. porque ele está interessado É no isso. problema dele. É isso. Ele tá O interessado- empresário que tem uma mina no interior da Bahia e quer construir uma ferrovia até o litoral, ele não está preocupado no desenvolvimento da região. Ele não está preocupado nas cidades que essa ferrovia vai cruzar. Quais os produtos que poderiam ser transportados? O percurso um pouquinho percurso, diferente, exato, que é isso. poderia agregar É isso. outro... Então, na minha opinião, enquanto servidor, Tem que ter falo um enquanto planejamento. cidadão. Para mim, o planejamento, a maior parte do investimento tem que vir do governo federal. Para mim, é papel do Estado fazer esse investimento primário. Minha Túlio, opinião. você concorda também com
Eu não diria que é só medo do empresário, né? O país tem um outro problema, que é a segurança jurídica, né? Também tem. Tem um aspecto que a gente não pode deixar de colocar na mesa, né? A gente viu aí agora, o Brasil tem, salvo engano, alguma coisa em torno de 6 a 7 mil pontes, é isso, Luiz? DENIT, né? DENIT. Só nos E nossos 60 mil aproximadamente 13% dessas pontes hoje precisam de manutenção. Você já imaginou para o empresário brasileiro que vai entrar numa licitação dessa, sem conhecer a particularidade da necessidade técnica que está em cada uma dessas pontes, e aí depois tem que... Bom, está pior do que a gente imaginava, precisa fazer um aditivo. Como é que se constrói esse aditivo, né? Existe um medo tanto do servidor quanto do empresário. E aí, assim, de fato, quando o Estado toma posse dessa caneta, né, seja para fazer a revitalização de uma ponte, seja para fazer ou induzir o crescimento em uma determinada região, o empresário talvez se sinta mais seguro para participar. Pois é, Túlio, agora processo. você está falando dessa discussão das pontes, né? E houve uma grande repercussão no noticiário sobre diversas pontes no Brasil que precisam ser recuperadas, etc. Não era natural pensar que uma ponte tem uma vida útil e naturalmente você teria que já estar tendo esse processo antecipado de recuperação dela, ou precisa ela ficar nessa situação mais delicada para correr atrás e remediar o problema? Assim, isso é o planejamento, Luiz, que está por trás disso? Eu não sou especialista em obra de arte especial, mas o que eu tenho percebido de dentro do DENIT uma ponte, ela normalmente é dimensionada, Flávio, para durar seus 50, 100 anos, que é a vida útil do concreto. Inclusive, né? Só qual o problema? Pontes foram construídas na década de 60, 70, com um trem-tipo. Trem-tipo, na verdade, é o modelo de carga que vai passar sobre a ponte. É como se você definisse qual tipo de caminhão que vai passar sobre a ponte. Ela foi definida lá atrás, em virtude desse trem-tipo à época. E, na verdade, nós estamos em 2024 e já se passaram 50, 60 anos. Outras tecnologias. Essas pontes estão sendo continuamente reforçadas. Isso que aconteceu no Tocantins é uma exceção. As pontes do DENIT estão sendo manutenidas no Brasil inteiro, mas, às vezes, com recurso limitado, o gestor é obrigado a tomar a decisão. Me vale mais pegar o recurso e garantir funcionalidade em 3 quilômetros de rodovia, 10 quilômetros, 20 quilômetros, ou pegar esse recurso e fazer uma intervenção em 200 metros de ponte? Para o usuário, qual é a percepção? Às vezes, privilegia-se a funcionalidade das rodovias em detrimento do reforço das rodovias. Que eu estava falando. E aí não seria o caso, então, talvez, da gente repensar, não a gente, eu digo o Estado, né, não Fundação Getúlio Vargas, de maneira nenhuma. Mas será que não é o momento do Estado repensar de ter um recurso destinado para esse fim? Uma rubrica separada. Essa rubrica aqui é de ponte. E a rubrica que é de ponte, ela não é utilizada em rodovia, né? Porque, de fato, se o recurso é finito, né, Flávio? Aonde tem mais acidente, na ponte ou na estrada, né? É isso. É um processo, é uma decisão difícil, eu diria até injusta de se colocar no colo de um servidor. Não, e o número aqui, só para o amigo ter uma ideia. Vamos imaginar, hipoteticamente, reforçar uma ponte igual aquela lá do Tocantins, lá do Estreito. Parece que o orçamento estava falando em 13, 15, 20 milhões para recuperar, reforçar essa ponte. Com 20 milhões de reais, eu faço manutenção no ano em 100 quilômetros de rodovia. Olha aí. Como é que eu vou comparar uma estrutura? É isso que o Túlio está falando. Talvez seja priorizar a rubrica para esse tipo de investimento. Como é que eu vou comparar um investimento em 200, 300, 400 metros de ponte em 100 quilômetros de rodovia? Não pode estar na mesma. Está competindo com o dinheiro do coisa, né? Bom, a gente está chegando já, infelizmente, ao nosso final do nosso programa, mas tem um assunto ainda, né, talvez por ser nordestino, uma coisa que é muito cara para a gente, que é o fim a conclusão da Transnordestina. Né? Que isso é um assunto que vai interferir, Luiz, rapidamente no desenvolvimento da região. Né? Você tem alguma boa notícia para a gente? É porque o IPR mexe em pesquisa, assim, mas eu sei, você tá a Transnordestina ela já está sendo pensada ao mesmo tempo. Explicar o que é a Transnordestina, né? Ela, na verdade, ela liga. Qual o problema assim, do modelo brasileiro? A gente começou a implantar ferrovias, Flávio, basicamente ligando o interior ao litoral.
Quase todas as ferrovias do Brasil eram assim. São na Bahia para diamante, são em Minas Gerais ali para o café, aí entra em São Paulo também café, no Rio Grande do Sul, charque. Então todas as nossas ferrovias são interior, litoral. Ela é quase horizontal. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos interligar essa malha. Então a Transnordestina também vem com esse objetivo, de interligar por dentro a malha ferroviária do Nordeste. Vai permitir, em termos de transporte, uma explosão, porque vai permitir que cargas das capitais sejam transportadas diretamente por ferrovia sem rodovia. Tempo para isso? Já deveria estar pronta. Você vem me perguntar, como a Norte-Sul demorou 200 anos para fazer, Transnordestina talvez demore mais 20, mas tem que acabar. Tem que acabar porque nós temos que ampliar o investimento no modal ferroviário. Perfeito. Bom, tem um ponto, Flávio, antes da gente encerrar, eu sei que já estamos aí no tempo, mas que é muito importante, Luiz, e aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, como é que o IPR está pensando nas mudanças climáticas, né? Porque é um tema que... Você vê aqui o nosso... Que a gente vai precisar de norma, né? A Fundação está estudando, está pensando, mas a gente vai precisar caminhar essa agenda em conjunto. Podemos conversar, inclusive. O IPR hoje está em tratativas, inclusive, com os colegas do IPH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para desenvolver um projeto na área de resiliência. Porque o que está acontecendo? Nós temos... Todos os projetos do DENIT são baseados em séries históricas. Nós temos série histórica de chuva de 100 anos. Pegamos uma determinada estação pluviométrica, tratamos essas chuvas. Essa chuva me dá mais ou menos um comportamento esperado ao longo dos meses. Tipo, mês de janeiro, lá em Fortaleza, chove 150 milímetros, 200 milímetros. Fevereiro chove 250. Então, tudo isso baseado em série histórica. Os nossos projetos, Flávio e Túlio, bebem nessa fonte também. Qual o problema? Esse novo momento climático que o planeta vive, todas essas séries históricas estão indo por água abaixo. Te dou exemplo de pontes nossa, Túlio. A Bunã. A Bunã, por exemplo, já tem 2, 3 anos que a água chove tanto que ela praticamente quase beira o tabuleiro. Mas a gente não dimensionou ela para isso. Então o que nós vamos ter que fazer? Algumas coisas. Vamos ter que estudar qual é o impacto dessa chuva com relação às obras de arte especiais. O que eu tenho que fazer com essas pontes para essa água não levar essas pontes como levou no Rio Caí, no Rio Grande do Sul? Talvez eu tenha que elevar o grade dessa ponte. Talvez eu tenha que ampliar a questão do encontro. Deixar uma seção maior para que essa água maior possa fugir. Mas não é só a ponte. E os bueiros? Como é que funciona a declividade? Porque essa água ela vai cair. Porque tem a drenagem. São chuvas muito intensas. Como é que nós pensamos a drenagem? Talvez a gente tenha que trabalhar no futuro com pavimentos mais porosos, como a Espanha trabalha. A água cai em cima do asfalto, para não gerar aquaplanagem, essas coisas, o asfalto é poroso, ele drena essa água. Então tem que pensar em outras técnicas. O IPR está atento nisso, nós estamos desenvolvendo pesquisa nisso. Porque é uma agenda importante. Agenda importante. E atual. E atual. Bom, a gente está encerrando já, infelizmente, a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando sobre o assunto que é extremamente importante, né? E Luiz, eu particularmente eu fiquei entusiasmado com o seu entusiasmo sobre esse tema. Né? Você estava dizendo antes aqui a gente começar do programa da importância que o seu pai teve na sua formação, né? Eu fui de engenheiro, Então, você desde pequeno você está envolvido. Lá em casa fui o único, inclusive. Meu irmão é advogado, minha irmã psicóloga. Você ia com seu pai nos canteiros A cachaça veio para mim, né? E é mesmo. É isso aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição, né, Túlio? Aqui para novos momentos que nós podemos aprofundar essas discussões. E aqui a gente encerra mais um Conexão Econômica. Hoje a gente trouxe aqui o Luiz Heleno, que é o coordenador-geral do Instituto de Pesquisa em Transporte do DENIT, uma discussão riquíssima sobre a questão da infraestrutura de transporte no Brasil, com o economista da FGV, Túlio Barbosa, também, que contribuiu fortemente para esse debate. Muito obrigado por vocês terem prestigiado o nosso podcast e até um próximo programa.